Para os militares do MFA, apoiar as independências era também consolidar o 25 de Abril. Pelo cessar-fogo e contra novos embarques são palavras de ordem que mobilizam os próprios soldados em Lisboa, que se tornam manifestantes juntamente com africanos emigrados em Portugal. Em Angola, na Guiné e Moçambique, a confraternização alia guerrilheiros com soldados portugueses. Para grande parte dos colonos, porém, o problema não era visto desta forma. Legitimamente assustados, muitos confiavam em Spínola, cujas teses não tinham contudo futuro, de tal modo que ele próprio cedo é obrigado a mudar do discurso. Há quem, e além mar, na mais perfeita coerência com a nossa tradição histórica e com o ideário que nos preside e nela se inspirou, a declaração formal de haver chegado o momento de reconhecer às populações dos nossos territórios ultramarinos o direito de tomarem em suas mãos os próprios destinos, concretizando-se, desse modo, o desenvolvimento da política de autenticidade que sempre defendemos. Derrotado pelo MFA, Spínola renunciara ao seu projeto colonial em troca de uma sobrevivência política, que seria, aliás, curta. Antes, tentara negociar com grupos sem representatividade nas colónias, exaltar em discursos os militares que dizia tinham ajudado a construir um Portugal africano melhor. Só que, ao mesmo tempo, em Lusaka, Mário Soares e Samora Machel negociam a independência. Ultrapassados pelos acontecimentos, alguns portugueses tentam em Moçambique anular os acordos de Lusaka e em 7 de setembro ocupam o Rádio Clube durante 2 dias. Falando para todo o território, tentam conquistar para as suas posições a opinião pública moçambicana. Conseguem a adesão de alguns antigos militares que para isso voltam a envergar os uniformes e recebem festivamente a patrulha destacada para o local, procurando cativá-la para a sua causa. Perante os acontecimentos, as autoridades mostram-se indefinidas e permitem que a cidade seja virtualmente ocupada pelos colonos. A bandeira portuguesa nada podia fazer, rendida pelo pavilhão do novo país. A ocupação do Rádio Clube de Moçambique tinha um efeito explosivo no caniço. Receando que a independência estivesse em perigo, moçambicanos controlam os acessos à cidade, enquanto em Lusaka, e perante os acontecimentos, a Frelimo chegou a anular o cessar-fogo que nesse mesmo dia assinara. Mas recuou depois de uma iniciativa do MFA. A única hipótese que nós vimos, poderíamos tentar uma ligação através de Lisboa, ou outra iniciativa desse género, mas isso iria levar muito tempo. E a única hipótese que nós vimos foi, de facto, entrar no sistema de transmissões da Frelimo. Isto é uma coisa que nunca se faz, absolutamente interdito, porque nós escutávamos, isto é, tínhamos emissores de escuta, mas jamais se poderia fazer uma entrada dentro da rede de transmissões através da emissão de uma mensagem. Ora bem, foi isso que fizemos. Entramos em rede transmitindo uma mensagem cujo teor era, no essencial, dizendo que o movimento das Forças Armadas estava com a Frelimo, que apoiava o cessar-fogo e que todas aquelas perturbações eram à margem do movimento das Forças Armadas e que pedíamos mesmo a colaboração da Frelimo para pormos termo às perturbações que tinham ocorrido. O que aconteceu foi que houve uma grande surpresa da parte do operador que recebeu a mensagem, do operador da Frelimo, mas não se recusou a recebê-la, transmitiu aos comandos da Frelimo e, passado pouco tempo, nova mensagem agora para todas as unidades da Frelimo para retomar, digamos, a primeira que tinha sido enviada, de que o cessar-fogo estava mesmo e, de facto, em vigor a partir da meia-noite, a partir, aliás, das 0 horas do dia 8 de setembro. Viva o povo de Moçambique! Viva! Parece que têm medo todos. Já não há administradores aqui, não há? Não é verdade? Ontem eram bombas inimigas que gritavam. Hoje é a nossa vitória. Em 25 de junho de 1975, Moçambique é um país independente.
E ao contrário do que ali se passou, onde apenas a Frelimo conduziria à libertação, em Angola, 3 movimentos tinham participado na luta armada: a UNITA, o FNLA e o MPLA. Após o cessar-fogo, Portugal opta por uma estrita neutralidade face aos 3 movimentos. Atitude que decorre dos Acordos do Alvor, assinados em janeiro de 1975. Um governo formado por movimentos de natureza diferente dá lugar a uma nova guerra em Angola, agora entre os próprios angolanos. Juntamente com milhares de mortos, é letra morta o bem-intencionado Acordo do Alvor. A maioria dos 400 mil europeus. Inseguros, os portugueses metem em caixotes o passado e o futuro. Embarcam para Portugal, para a África do Sul, para o Brasil. 500 anos depois, são outras as caravelas do regresso. E é outro o presente que procuram em Portugal. O pão, a habitação, a saúde, a educação eram promessas de todos os programas, de todas as forças que em novembro de 75 disputavam o poder em Portugal. De paz falava-se cada vez menos, à medida que se extremavam as posições, mas guerras de facto só de palavras e ao vivo entre 2 comandantes. Ambos se reclamavam do marxismo, mas lideravam exércitos inimigos. Nós sabemos que 65% da indústria portuguesa está hoje nacionalizada. Sabemos isso. Os grandes exploradores, esses desapareceram já. Desapareceram. Simplesmente o que é que se quer agora fazer? Quer-se fazer como se fez nos países do leste europeu, destruir toda a pequena e média empresa. Destruí-la a pouco e pouco. Criar tais condições, através de aumento de salário, que ela vai rebentar. E depois, naturalmente, temos o Estado completamente, o Estado patrão. É contra esse tipo de capitalismo de Estado que nós somos contra. Porque nós somos a favor do socialismo, e já iremos a isso, do socialismo autêntico, mas não do socialismo da miséria. Nós queremos um socialismo para melhorar a condição de vida das classes trabalhadoras e um socialismo em liberdade. Olha, e até sucesso que os trabalhadores, na sua maioria, estão de acordo connosco. Se é esse o vosso plano, socialismo, sem exploração e em liberdade, não haveria nenhuma dificuldade no Partido Comunista. Eu acho que haveria. O 6º governo resultara do novo equilíbrio de forças gerado na Assembleia do MFA em Tancos, porém correspondia apenas a meia vitória dos adversários de Vasco Gonçalves. Depressa perdeu o apoio do COPCOM. Com esta poderosa força militar na oposição e com uma reduzida influência nos sindicatos, o governo sentia-se incapaz de restabelecer a ordem que prometera. Esta situação fica exemplarmente demonstrada quando operários da construção civil em greve cercam São Bento, exigindo que Pinheiro de Azevedo satisfaça as suas reivindicações salariais. Os deputados podiam reclamar que tinham sido eleitos pelo voto popular, mas só lhes restava adormecer cientes dessa convicção, na verdade, sem grandes resultados práticos naquelas circunstâncias. Fora do palácio, eram os operários que exibiam a força e com a força militar confraternizavam. Cercando a Assembleia Constituinte durante largas horas, demonstravam os trabalhadores da construção civil que no declínio do verão quente de 1975 era possível escrever decretos na rua, neutralizar um parlamento em que não tinham confiança. Salvo algumas exceções. Pinheiro de Azevedo acabara por ceder às reivindicações dos operários, contra os quais o COPCOM se recusara a intervir.